Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola, e neste vídeo vamos começar uma nova sessão aqui na Títulos Históricos para falar sobre o Campeonato Brasileiro. O nosso querido Brasileirão, a edição de 2021 já começou, e hoje eu vou contar a história da edição de 1971, há 50 anos atrás, que foi conquistada pelo Atlético Mineiro. Por décadas, essa foi considerada a primeira edição do Campeonato Brasileiro. Eu vou dar uma breve introdução aqui sobre a criação do torneio. Desde 1959, eram realizados torneios a nível nacional no Brasil. O primeiro foi a Taça Brasil, entre 59 e 68. Em 67 ainda foi realizado o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, que foi um torneio Rio-São Paulo mais expandido. E entre 68 e 70 foi realizada a Taça de Prata, que na época também era conhecida pelo nome de Robertão. Devido a questões econômicas da época e a dificuldade no transporte, já que o Brasil é um país de proporções continentais, na Taça Brasil participavam basicamente os campeões estaduais. Quando o Brasil já estava ali melhor estruturado, foi possível fazer um torneio mais integrado no Robertão de 67. O futebol atingiu um de seus ápices de popularidade aqui no Brasil em 1970, com o tricampeonato mundial da nossa seleção. Então era inadmissível que o maior campeão mundial não tivesse um campeonato nacional propriamente dito e mais integrado. E claro, também havia um interesse político ali em volta do torneio. Então, em 1971 foi anunciado o Campeonato Brasileiro, com o nome na época de Campeonato Nacional de Clubes. Vou falar agora sobre os antecedentes do Atlético. O Galo vinha de uma conquista estadual no ano anterior, em 1970, um título importante, pois impediu o hexacampeonato do rival Cruzeiro. No comando da equipe, um recém-chegado Tele Santana, e o Atlético estava incomodado ali, já que o seu rival já havia conquistado um título nacional, o Robertão de 66. Você lembra que eu disse da seleção brasileira de 1970, né? Pois é, cada time do Campeonato Brasileiro tinha um craque daquela seleção. O Santos tinha o Pelé e o Clodoaldo, o Cruzeiro tinha o Tostão, o Botafogo tinha o Jairzinho, o Corinthians tinha o Rivelino, o São Paulo tinha o Gerson, e o Atlético também tinha o seu campeão mundial, o Dario, Dadá Maravilha, que não chegou a entrar em campo na Copa do Mundo, era considerado ali um patinho feio daquela seleção, já que não era um jogador muito técnico. E o Atlético não estava entre os favoritos para conquistar o brasileiro. Falar agora dos participantes, o Campeonato Nacional de Clubes nasceu para ser um campeonato mais integrado, porém não teve muitas diferenças em relação à Taça de Prata do ano anterior. Participaram então o América do Rio de Janeiro, o América Mineiro, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Portuguesa, Santa Cruz, Santos, São Paulo, Sport e Vasco da Gama, totalizando 20 clubes de 8 estados. Vamos então para a primeira fase, que teve o seguinte formato. Os participantes foram divididos em dois grupos com 10 times em cada um. A princípio, jogariam apenas um turno único dentro do grupo e 2 vagas para a fase seguinte estavam reservadas para os clubes com a melhor média de público. Acreditam nisso? Mas, devido a denúncias de compras de ingressos pelos clubes, a CBD voltou atrás e decidiu tirar a classificação por renda e aumentar a primeira fase. Ficou definido então que os times jogariam um turno dentro do próprio grupo e um turno contra os times do outro grupo. E os 6 primeiros colocados de cada grupo se classificavam. E os demais seriam desclassificados e não houve rebaixamento. No grupo A se classificaram pela ordem Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Coritiba, Palmeiras e Vasco da Gama, e ficaram pelo caminho Santa Cruz, Fluminense, Portuguesa e Ceará. No grupo B se classificaram pela ordem Grêmio, Atlético Mineiro, América do Rio de Janeiro, Santos, Botafogo e São Paulo. Ficaram para trás Bahia, Flamengo, América Mineiro e Sport. O Galo empatou por pontos com o Grêmio, mas tinha uma vitória a menos. Teve um aproveitamento de 7 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Entre alguns resultados notáveis do Atlético, 1-0 sobre o Flamengo no Maracanã, 4-0 no Bahia no Mineirão com 2 gols de Lola. Teve um Dario decisivo, marcando 2 vezes nas vitórias sobre o São Paulo por 2-0 e Santos por 2-1, além de marcar 2 vezes no empate por 2-2 contra o Botafogo. O Atlético empatou o clássico contra o Cruzeiro por 1-1 e ainda fez um 5-1 sobre a Portuguesa no Mineirão com 2 gols de Romeu. Chegando então na segunda fase, os 12 classificados foram divididos em 3 grupos, com 3 times em cada um, onde jogariam em 2 turnos e apenas o primeiro colocado se classificaria. No grupo A se classificou o São Paulo de forma invicta, Corinthians, América e Cruzeiro acabaram
acabaram eliminados. No grupo B se classificou o Atlético Mineiro, empatou em pontos e vitórias com o Internacional, mas ganhou no saldo de gols. Santos e Vasco também ficaram pelo caminho. O Atlético fez um aproveitamento suficiente. 3 vitórias, um 2-1 no Vasco, goleou o Inter no Beira-Rio por 4-1 com 2 gols de Dario e fez um 2-0 no Santos com 2 de Odair. E no grupo C se classificou o Botafogo com 2 pontos de vantagem para o Grêmio, deixando para trás também Palmeiras e Coritiba. Chegando então no triangular final do Campeonato Nacional de Clubes de 1971. Antes de prosseguir, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Assim você não perde nenhum de nossos conteúdos. Toda semana conteúdo novo relacionado ao futebol sul-americano. Ainda vai vir muita coisa legal aí pela frente. Então nessa fase final, os 3 classificados da fase anterior jogariam entre si, turno único. Quem somasse mais pontos seria o campeão brasileiro. A disputa então entre os 2 alvinegros, Atlético Mineiro e Botafogo, e o tricolor São Paulo. A primeira partida do triangular foi entre Atlético Mineiro e São Paulo, no Mineirão. Vitória do Galo por 1-0, gol marcado pelo lateral esquerdo Odair de falta. O Galo então tomou a frente, já largou com 2 pontos. A segunda partida foi entre São Paulo e Botafogo, vitória do tricolor paulista por 4-1. Com o resultado, o cenário ficou assim: o Atlético precisava apenas de um empate para ser campeão, o São Paulo torcia por uma derrota do Atlético e o Botafogo precisava vencer e de goleada para ser campeão. Nem precisa dizer que o cenário estava mais fácil para o Atlético, não é mesmo? Na última e decisiva partida entre Botafogo e Atlético, o Galo então entrou em campo com o goleiro Renato, na defesa Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir e Odair, meio campo com Vanderlei Paiva e Humberto Ramos, e no ataque Ronaldo, Lola, Dario e Tião. E o Atlético não se contentou só em empatar, venceu o Botafogo por 1-0, gol marcado por Dario de cabeça, em que o centroavante praticamente parou no ar como um beija-flor, um de seus diversos apelidos. Então, com 4 pontos no triangular final, o Atlético se sagrou campeão brasileiro de 1971. O artilheiro do campeonato foi o Dario, do Atlético Mineiro, com 15 gols, uma lenda viva do futebol brasileiro. Na seleção do campeonato, eleita pela revista Placar, tinha o goleiro Edgardo Andrada, do Vasco, lateral direito Humberto Monteiro, do Atlético, zagueiros Pescuma, do Coritiba, e Vantuir, do Atlético, lateral esquerdo Carlindo, do Ceará, na meia cancha Vanderlei Paiva, do Atlético, Dirceu Lopes, do Cruzeiro, e Rivelino, do Corinthians, e no ataque Antônio Carlos, do América do Rio de Janeiro, Tião Abatiá, do Coritiba, e Edu dos Santos. Vale lembrar que o Pelé era considerado hors concours, ou seja, não participava da premiação por ser o rei do futebol. Na época, a Placar ainda não dava o prêmio de melhor jogador do campeonato, Bola de Ouro, mas em 2013, de forma retroativa, eles premiaram o Dirceu Lopes como o melhor dessa edição. Nos melhores do campeonato haviam então 3 jogadores do Atlético, mas achei curioso o Dario não estar nessa seleção, já que ele foi o artilheiro do campeonato e ainda foi decisivo. Então galera, gostaram? Não deixe de curtir esse vídeo aqui embaixo, caso tenham gostado. Desde então o Atlético Mineiro bateu na trave algumas vezes em busca do bicampeonato brasileiro. Quem sabe aí agora em 2021, com um grande time que eles formaram e um grande investimento, eles não saem dessa fila. E no mais é isso, fico por aqui. Obrigado por ter assistido, abraços e até a próxima.